Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos no Teu nome. Senhor, que oportunidade, que privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui como família, como igreja, como noiva, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, sabendo que Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro, Senhor, um Deus que tem olhos e vê, Senhor, tem boca e fala, ouvidos e ouve, Senhor. As Tuas mãos estão estendidas, Senhor. Ó Deus, os Teus pés, Senhor Jesus, estão prontos, Senhor, para andar, Senhor, no nosso meio, para andar diante de nós, Senhor. Ó Deus, para vir em nossa direção, para nos abençoar, para nos alcançar. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos nesta noite essa sensibilidade, nós temos, Senhor, esta fé, Senhor, ó Deus, de nós acreditarmos num Deus verdadeiro, um Deus vivo, Senhor. Sabemos que para o Senhor nada é impossível. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença e atento estamos, Senhor, para ouvir o Teu chamado, para ouvir a Tua voz nesta noite. Ensina, Senhor, ensina-nos, Senhor, a cumprir, Senhor, o Teu propósito em nós. Ensina-nos a Te louvar, ensina-nos a Te adorar, ensina-nos a entrar na Tua presença, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a Te servir com integridade, com o coração, com a nossa mente, com todas as nossas forças, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Fica conosco, Senhor, fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra. Usa mais uma vez, Senhor, este instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti. É o que nós Te pedimos, Senhor, como igreja, e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, querida igreja. Você está feliz com Jesus? Então diga assim bem forte: Jesus, Tu és lindo. Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és bem-vindo. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Sagradas Escrituras, primeiro livro, livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 11, diz assim: E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Aqui estou. Abra agora, livro do Êxodos, capítulo 3 e versículo 4. Êxodo 3 e versículo 4, diz assim: E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. Você pode se assentar? Eu quero trazer uma palavra hoje a todos nós, também é para mim essa palavra, que tem o tema que Deus está chamando. Querido, eu creio que nesta noite, nesta quarta-feira, você está aqui nesse local, nesse momento, porque Deus chamou e você ouviu. Muitas pessoas dizem: eu não ouço Deus, Deus não está mais falando. Isso aconteceu há muito tempo atrás, hoje Deus não fala mais, Deus não chama mais. Não, Deus continua falando e Deus continua chamando da mesma maneira.
A única diferença é que hoje o mundo está mais barulhento. Tem muito barulho, muitas vozes. E nós, às vezes, ficamos, inclusive, confusos com o que nós ouvimos. Muitas das vezes a gente ouve algo e a gente até pergunta: será que é Deus que está falando ou não? Será que isso é de mim ou é a voz de Deus? Eu não tenho certeza quem que está chamando, quem que está falando. Eu tenho certeza absoluta que Deus, nesta quarta-feira, chamou muitas pessoas, mas poucas ouviram a voz de Deus. Essas ainda que ouviram, algumas obedeceram, outras desobedeceram. Deus nos chama todos os dias. Todos os dias o Senhor chama Jairo, Jairo. Todos os dias Deus está chamando Maria, Maria. Todos os dias Deus, João, João, Paulo, Paulo. Todos os dias a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E se a misericórdia dele renova todos os dias, é que ele não leva em conta o que aconteceu no passado, no dia de ontem. Ele renovou as misericórdias e ele continua nos chamando todos os dias, em todos os momentos. Que bom seria se nós ouvíssemos Deus falar. Que bom seria se nós ouvíssemos Deus nos chamando a todo instante. Eu quero fazer aqui uma ilustração no início dessa mensagem. Eu não sei se todos vão entender isso, porque a maioria aqui da igreja são jovens, né? Mas eu lembro que antigamente, inclusive hoje, quando alguém pega o meu contato e diz: ó pastor, eu vou te ligar, eu digo assim: liga, pode ligar. Se eu não atender, fica tranquilo, é porque eu não posso atender na hora, mas assim que possível eu retorno, eu mando uma mensagem. Hoje a gente faz isso porque a gente tem recursos, tem um WhatsApp, né? Ó, estou livre, posso ligar agora? Estou disponível. E a gente faz isso hoje. Hoje eu faço muito isso. Mas antigamente não se podia fazer isso. Antes, quando a gente tinha um telefone, e eu me lembro até que em algumas empresas que eu trabalhei, existia uma regra: não poderia tocar o telefone mais do que 3 vezes. Tocava uma vez, 2, 3 vezes, tinha que atender o telefone, tinha que estar pronto para atender o telefone. Porque era caríssimo, a chamada era caro e a gente não sabia quem que estava ligando. Quem estava ligando poderia estar pagando por essa ligação, colocando fichas, colocando créditos, pagando uma conta altíssima de telefone, e a gente não sabia se essa pessoa poderia de novo ligar. Pior ainda, quando essa pessoa ligava, alguém atendia e a gente não poderia atender, diz para ele me retornar. E quando era uma discagem a longa distância, né, uma discagem internacional, ninguém queria retornar novamente porque iria pagar. Depois chegou o celular, né, aquele tijolão. Quando a gente recebia uma chamada, quem recebia uma chamada internacional pagava por essa chamada. Aí olhava: meu Deus, é uma ligação de longe, nem vou atender, porque eu vou pagar caro se eu atender essa chamada. Queridos, hoje nós ainda vivemos isso. E o pior, que não é no nosso secular, não é no nosso profissional, não é na nossa vida humana, é na nossa vida espiritual. Muitas das vezes nós queremos e fazemos um esforço tremendo para fazer uma chamada. A gente acostuma a ter essa iniciativa, e nós aprendemos isso, que nós podemos chamar Deus.
através da oração, através de nós estar junto a um grupo, a uma igreja, a uma campanha, a uma iniciativa, a uma vigília, a um culto de oração, nós podemos chamar a Deus, e nós vamos, e nós chamamos, e nós falamos com Deus, entregamos a Deus, e nós queremos uma resposta, porque nós oramos, nós buscamos, nós fizemos um chamado. Senhor, tu me ajuda, Senhor, abre a porta, Senhor, faz um milagre, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, entra com providência, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, responde, Senhor, me ajuda. É triste quando nós fazemos uma ligação e alguém não atende essa ligação. Mais triste ainda é quando a gente sabe que essa pessoa está vendo, ela sabe que eu estou ligando para ela. Lá no telefone, se ela olhar, ela está sabendo que é eu que estou ligando. Por que essa pessoa não está me atendendo? É eu que estou mandando uma mensagem. Por que essa pessoa não responde? E nós temos até razão nisso. Nós temos razão nisso. Mas a questão, querido, é que quando essa situação inverte, que Deus chama e nós não respondemos. Deus chama por cada um de nós e nós não respondemos. É claro que Deus não se pode comparar com o nosso humano, mas se de repente um de nós fôssemos Deus, nós ficaríamos muitas das vezes irritados, sem paciência. Meu Deus, eu estou chamando fulano, ele não está vendo que eu preciso falar com ele, eu preciso entregar algo para ele. Fulano, escuta, fulano. E como é difícil o homem e a mulher dizer: Senhor, eu ouvi, eis-me aqui. Senhor, eu estou ouvindo, pode falar, que o teu servo ouve. Querido, que esse ano de 2002 possamos estar atentos à voz de Deus, para ouvir o chamado de Deus, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer em nós e através de nós. Quem se aproxima de Deus precisa estar prontos a ouvir Deus e a responder: Senhor, eis-me aqui, pode falar, envia-me a mim, eu estou atento, eu estou ouvindo, Senhor. Como é triste nós ou alguém se tornar apenas um espectador, apenas ouvir a presença de Deus, apenas celebrar a presença de Deus, apenas se alegrar com as coisas que Deus está fazendo, mas a pessoa não tem um relacionamento com Deus. Uma pessoa que nunca ouviu a Deus, o seu Pai, o seu Criador, aquele que teve esse ousado amor, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário por cada um de nós, Ele teria o maior prazer em conversar conosco. Por isso Ele nos chama todos os dias. Deus criou o homem, queridos, com essa proposta. Desde Adão, quando estava no jardim, a Bíblia diz que todos os dias ele vinha conversar com Adão, todos os dias. E aí, Adão, como é que está? Tudo certo? E aí, me diz aí como é que colocasse o nome, como é que é o nome daquela flor ali, Adão? E aquele bichinho que passou ali, qual é o nome? Adão, tudo certo? Adão, está faltando alguma coisa, Adão? Adão, tens alguma coisa para me dizer? Adão, continua assim. Adão, eu estou vendo que tu estás sozinho, está tudo certo. Adão, vou arrumar uma esposa para ti. E depois Deus continuava visitando
Adão e Eva, todos os dias. E hoje, querido, Deus ainda faz isso. Deus ainda nos chama, Deus ainda quer conversar conosco. O chamado, a vocação e os grandes feitos que Deus tem acontece quando nós nos dispomos, quando nós estamos prontos para servir e para fazer o que tem que ser feito. Quando nós amamos a Jesus, nós estaremos sempre disponíveis e nós vamos sempre ouvir a Deus. Nós não conseguimos ouvir a Deus quando existe uma interferência. E essa interferência se chama pecado. Isso afasta, isso desliga a nossa comunicação entre o homem com Deus e Deus com o homem. Todos nós sabemos, a igreja do Senhor é um corpo, nós fazemos parte de um corpo. O cabeça é Jesus Cristo, todos nós somos um corpo. Sabe? Um membro paralisado no corpo resulta em menos qualidade de vida do que um membro amputado. Eu vou repetir. Um membro paralisado no corpo resulta em menos qualidade de vida do que um membro amputado. Sustentar um membro que suga energia, tem que ser carregado e não faz nenhum movimento, é pesado para o corpo. Um membro que está morto, um membro que não tem função alguma, isso só traz coisas ruins para o corpo, não traz benefício, bem pelo contrário. Se gasta muito mais energia com um membro que não tem utilidade. Ser do corpo, ser igreja, ser família, não é apenas fazer parte de uma igreja e perguntar, como já foi perguntado: pastor, quem que vai cuidar de mim? Pastor, quem que vai dizer o que eu tenho que fazer? Não, querido, nós somos um membro, cada membro tem a sua função, cada um sabe o que é para ser feito. Nós precisamos ter essa sensibilidade, nós precisamos ter esse amadurecimento, nós precisamos ser adultos espirituais e saber a minha função. Eu fui chamado, eu faço parte do corpo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um dever, eu vou cumprir o que o Senhor chamou, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está dizendo para que eu faça. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a fase da vida espiritual que você está vivendo? Aonde você está no crescimento espiritual? Você é um recém-nascido? É um bebê? É uma criança, um adolescente, um jovem? Nós precisamos nos alimentar, sim. Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a andar, a se locomover, a se vestir. Nós precisamos aprender a nos alimentar, a nos sustentar. Qual fase você está hoje? Porque Deus está chamando. Deus precisa de mim e de você. Deus está chamando. Em qual parte do corpo você está? Se você não sente amor pelos outros, nem desejo de ajudar outras pessoas, e se preocupa somente com as suas necessidades, você deve questionar Jesus, se você realmente está servindo a Ele. Você deve se questionar, na verdade, a si mesmo, para saber se você realmente é um salvo, se você realmente se converteu em Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos, e Ele nos ensinou isso. Ele veio para servir, Ele veio para fazer, Ele veio para fazer parte desse corpo. Ele deixou um exemplo para mim e para você. Deus está chamando, querido. Deus está chamando. A nossa cultura, ela foi equivocada, porque nós queremos sempre chamar a Deus, mas na verdade é Deus que nos chama.
Existe algumas mentiras que alguém fala que quando eu não quero muito me envolver na igreja, porque se eu me envolver na igreja, eu não vou ser valorizado, eu vou acabar perdendo a minha identidade. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Algumas pessoas dizem: se eu trabalhar na igreja eu vou ser usado e depois descartado. Mentira do inferno. Porque você é chamado por Deus, não é por igreja, não é pelo pastor, não, querido, é por Deus. Tem gente que pensa: eu não vou fazer nada porque não me sobra tempo para fazer as minhas coisas. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma escola, eu tenho um hobby, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Buscai primeiro o reino de Deus, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai deixar com que você não faça isso. Eu sirvo a Deus e não as pessoas. Que mentira do inferno. Quando as pessoas: não, eu estou aqui para servir a Deus e não as pessoas. Se o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, a Bíblia diz: se tu não ama o teu irmão que você está vendo, como que você vai amar a Deus que você não vê? É mentira, isso é uma hipocrisia. Outras pessoas dizem: Deus ainda não falou comigo. Quando Ele falar comigo, eu faço alguma coisa. Tem pessoas que Deus fala tanto, Deus traz as pessoas para a igreja, e daí as pessoas vêm falar com o pastor, ou o pastor chama essa pessoa: querido, olha, eu gostaria que você trabalhasse, que você fizesse isso, você está disposto? Aí a pessoa diz: eu vou orar. Eu vou orar. Como se fosse um pecado, como se fosse algo errado, como se não fosse Deus chamando essa pessoa, confirmando, na verdade já gritando, né? Porque Deus já chamou demais e a pessoa não ouviu. Aí quando Deus usa um instrumento, alguém para falar com ele: querido, eu estou precisando disso, nos ajuda nisso. Ele diz: não, eu vou orar. Sabe, Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés. E aqui a história que eu li, aconteceu algo muito forte com Moisés. Porque Moisés, ele colocou alguns impedimentos para servir a Deus, para fazer o que Deus queria fazer através da vida dele. Ele colocou alguns impedimentos. E Deus diz: ei, Moisés, pode voltar, porque eu já resolvi os teus problemas. Sabe o que Deus fez? Êxodo capítulo 4, versículo 19 e 20 diz assim, ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Deus matou as pessoas por causa da desculpa de Moisés. Essa semana eu contei uma experiência minha para algumas pessoas aqui na igreja. Eu era pastor auxiliava a igreja em Liverpool. E Deus estava me chamando para um ministério integral. E eu não aceitava isso. Eu orei já há muitos anos atrás, dizendo para Deus que eu não queria ser integrado da igreja. Senhor, dá outro jeito, faz outra coisa. Agora ser integral na igreja, não. Eu não tenho esse chamado, eu não quero isso para a minha vida. E Deus me chamando. E Deus chamando: Jairo, Jairo, Jairo. Um dia, um jovem saiu aqui de São Paulo, foi passear na Inglaterra, e alguém convidou ele para ir pregar e ministrar na nossa igreja. E antes da igreja eu convidei eles para ir lá em casa para tomar um café, e assim foi feito. Antes do culto, passou em casa, nós estávamos tomando café, prontos para sair para a igreja, para o culto. E esse jovem, do nada, não era esse o assunto, do nada ele para o café, olhou para mim e disse assim: pastor, sabe de uma coisa? Se preciso for,
Deus vai fechar a empresa que o senhor está trabalhando, para o senhor entender que Deus está te chamando. Eu fiquei assim, esse guri está doido. Esse guri está doido, ele nem sabe o que está acontecendo, ele nem conhece a minha vida direito. Como assim Deus vai fechar a minha empresa? Minha empresa de anos na Inglaterra, trabalha, já tem contratos, eu já estou aqui, como assim? Esse guri deve estar doido, ele não sabe nem o que ele está falando. Isso era domingo. Na segunda-feira, eu estava me preparando para ir para o trabalho. Peguei a chave da moto, me preparei, colocando a roupa, colocando o capacete. Quando eu estava pronto para subir na moto, para sair, o telefone toca. Eu atendi, era o meu supervisor. Ele disse assim: Jairo, não precisa ir trabalhar porque nós acabamos de perder o contrato na cidade de Liverpool. Deus fala, querido, a todo instante. Ele chama. Sabe, eu tenho algumas outras experiências com relação a isso. Principalmente como líder. Algumas pessoas dizem... Quando eu era maestro de coral, muitos jovens diziam para mim: ora por mim, para que eu passe no vestibular, eu preciso fazer uma faculdade. Não, vamos orar. E a gente orava. Não demorava muito, a pessoa vinha alegre para a igreja: muito obrigado, eu vim agradecer a bênção, porque agora eu passei na universidade, fiz o vestibular, deu tudo certo, estou indo para a faculdade. Só que agora eu quero pedir uma licença do coral, porque eu não posso mais cantar, porque agora eu preciso estudar. Algumas pessoas diziam: pastor, me ajuda, ora para que Deus me dê uma namorada. E nós orávamos. Aí Deus dava a namorada. Aí daqui a pouco ele vinha: olha, agora eu vou precisar sair do coral, porque eu não tenho mais tempo para namorar. Então eu preciso me preparar, porque eu vou casar, né? E assim é, querido, na nossa vida. Às vezes a pessoa pede, né, a Deus: Senhor, eu quero uma casa de praia, Senhor, eu quero uma casa de praia. Aí Deus dá, porque Deus, Ele é amor, Deus, Ele é misericordioso, Ele gosta, né, de ver os filhos felizes. Aí Deus dá a casa de praia. Quando chega final de semana, o pastor descobre que aquela família não veio na igreja, aquele casal não veio na igreja, porque foi para a casa de praia. Pastor, ora que eu preciso de um emprego, Senhor. Pastor, eu preciso de um emprego. Eu preciso que o Senhor abra as portas, que Deus abra as portas de um bom emprego para mim. E Deus, às vezes nem sei se é Deus, né? Mas acontece de uma porta aberta. E essa porta é justamente no dia de culto. Você olha, pastor, infelizmente eu não vou poder ir mais na igreja, porque agora eu consegui um emprego. Deus está chamando, queridos, a cada um. Deus é Deus, Deus é soberano. Eu não estou dizendo aqui que ninguém é para trabalhar, que ninguém deve... Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você ouvir a voz de Deus, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele sabe. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ou você acha que Deus vai trocar de você estar na presença dEle aqui, para você estar numa faculdade, para você se envolver na prostituição, nas drogas? Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Você precisa acreditar, crer que Jesus capacita todas as pessoas que estão disponíveis. Mateus capítulo 4 e versículo 19 diz: e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus, Ele não procurou por pescadores de homens. Ele procurou por pessoas que estavam disponíveis para Ele fazer delas pescadores.
Entenda que Jesus, Ele disse assim, sigam-me. O siga-me vem antes do eu os farei. Nas mãos de Deus, o eu os farei é simples, é o gap, é o espaço que está na resposta ao siga-me. Ele vai fazer, mas você precisa seguir. Você precisa seguir a Jesus e Ele vai fazer. Você já ouviu isso, que Jesus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Jesus chama a todos, mas Ele só capacita os que estão disponíveis. É só aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, eu ouvi o teu chamado, eu estou pronto, pode enviar, Senhor, eu vou seguir, e eu sei que o Senhor vai fazer. Nós precisamos nos comprometer em fazer do nosso trabalho o nosso ministério. O que nós fazemos durante o dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola. Mateus 4, versículo 18 e 19 diz, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus não chamou eles e diz assim, ei, vem cá, vocês vão ser os meus servos. Ei, vem cá, vocês vão ser os meus discípulos. Vem cá, ei, vem cá, venham ser crentes. Venham, venham. Jesus não disse isso. Jesus disse, ei, sigam-me, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Os comprometidos, queridos, sempre estão ocupados, sempre estão fazendo algumas coisas. Os desocupados são os descomprometidos e não estão disponíveis. É sempre assim. É sempre assim. Sabe quem é que Jesus vai enviar? Sabe quem é que Jesus vai colocar como a missão? É os que estão trabalhando. E como dói nós como pastores da igreja, quando Deus fala, quando Deus chama alguém, quando Deus chama um obreiro, um missionário, e Deus diz, olha, esse obreiro aqui vai para tal lugar. Poxa, logo esse que vai me fazer tanta falta, não podia ser outro, não podia um que não está fazendo nada, logo esse que é o que mais trabalha na igreja. É assim que Deus faz. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam ocupadas, estavam trabalhando. Ah, mas pastor, eu não tenho oportunidade. Ah, pastor, eu queria tanto fazer alguma coisa. Então faz, abençoado. Começa ali, tem uma caixa de folheto. Começa a levar o folheto para todas as pessoas que você entregar na rua. Começa a dizer para as pessoas, todas as pessoas que você encontrar na rua, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Queridos, se nós fizermos somente isso, nós vamos mudar a cultura dessa cidade. Responda ao chamado de Deus, confiando em quem está te chamando. É o próprio Deus, é o próprio Criador que está dizendo, que está te convidando, que está te chamando. Isaías, ele diz, no livro de Isaías, ele fala a revelação, quem enviarei, quem irá por nós? E ele responde, eis-me aqui, envia-me. E o próprio Deus diz, então vai. O seu sim é de acordo com a confiança em quem te chama. Quem enviarei? A pergunta não foi quem está a fim de fazer alguma coisa. Quem aqui está com vontade de fazer algo? Mas a pergunta é quem quer ser enviado?
Quem confia sua vida inteiramente, com integridade ao Senhor Jesus, quem está disposto a isso, quem está disponível a isso? E na igreja eu vou, e na igreja é top, ar-condicionado, cadeira confortável, telão, banda boa, sabe, o pastor gente boa, legal, ir na igreja. Ir para o sertão? Não, muito sol, não tem igreja, não tem água gelada, não. Pregar na praça? Não. Visitar o hospital? Tá doido, essa pandemia, eu pro hospital? Não. Presídio? Tu é doido, eu não quero nem saber disso. Ir nas escolas? Não, isso não é meu chamado. Faculdades, evangelizar dentro do ônibus? Não, tô fora. Deus está chamando. Deus está chamando. Você está fazendo de conta que não está ouvindo. Isso vai lhe custar muito caro, porque Deus ele vai resolver essa situação, essa desculpa. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que cumprir o propósito de Deus. Sabe por quê? Os planos de Deus não podem ser frustrados. O pior disso tudo é que a palavra de Deus diz que, se preciso for, as pedras irão clamar no nosso lugar. Você já pensou o que é isso, meu irmão? Você já pensou o que é isso? De Deus chamar um ser criado por Ele, a sua imagem e semelhança, uma pessoa que aceitou a Jesus como seu Salvador, foi batizada nas águas, está na comunhão, ouve a voz de Deus, recebe as bênçãos de Deus, é batizada com o Espírito Santo. Aí Deus chama: fulano, ei fulano. Aí Deus pega uma pedra, Deus pega uma mula para fazer o trabalho, porque alguém ignorou a voz de Deus. Quem enviarei? Foque Jesus acima de qualquer coisa, inclusive acima da tarefa que Ele te confiou. João 1,43 diz: no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Filipe, tudo bem, Felipe? Querido, senta aqui, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, tenho um projeto para te apresentar. O negócio é o seguinte: eu sou Jesus, sabe? Então assim, eu quero te fazer discípulo, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, querido, tal e tal, vamos fazer, eu vou te mostrar aqui qual é o meu planejamento, assim, querido, a organização é essa, tal e tal. Tem gente que gosta disso, mas Jesus não. Jesus diz assim, siga-me que eu vou te fazer pescadores de homens. Siga-me, simplesmente siga-me. O foco, querido, da disponibilidade é Jesus. O foco sempre foi Jesus, e não é a tarefa. O enviado sempre vai estar disposto a fazer o que tem que ser feito, porque a satisfação nossa não é o serviço, é Jesus. A satisfação de eu pregar a palavra não é pregar a palavra, é Jesus. A satisfação de ser pastor não é ser pastor, é porque é Jesus. É porque Ele me chamou, eu ouvi o chamado, é por isso que eu estou aqui, é por Ele, é por causa dEle. Se você entender isso, se você conseguir compreender isso, que nós estamos vivos é por causa dEle. Se Ele fizer assim, na torneirinha do oxigênio, foi você.
Você não foi ainda, é porque Ele está te chamando, é porque Ele tem um propósito, ainda tem alguma coisa para você fazer. Você ainda é responsável por alguma coisa. Qual eram as tarefas dos discípulos? Qual era a tarefa? Você já parou para pensar nisso? Qual a função dos discípulos de Jesus? Função número 1 dos discípulos de Jesus: servir comida para o povo. E muitas das vezes não tinha nem comida, pastor Daniel, para servir. Eles estavam ali para servir comida para o povo. Algum deles ali era garçom? Jesus chamou algum garçom? Chamou, igreja? Era a função dos discípulos. Mas eles estavam ali não era por causa da função, era por causa de Jesus. Segunda função dos discípulos: preparar as casas para onde Jesus ia passar. Tinha algum discípulo ali corretor de imóveis? Algum que trabalhava em hotel, algum camareiro para preparar a cama de Jesus? Tinha alguns discípulos. Jesus chamou alguém assim para cuidar? Não. Mas eles faziam aquilo porque era para Jesus. Por isso que eles estavam ali. Outros para preparar o barco para as viagens. Eles eram marinheiro, igreja. Os pescadores, os discípulos de Jesus, eles eram marinheiro. Não, mas eles preparavam o barco, porque era para Jesus, era por causa de Jesus. Teve a função de alguns discípulos que tiveram que achar um jumentinho para Jesus subir em cima, para Jesus montar. Tinha alguém ali especializado nisso, nos automóveis da época, para escolher um bom automóvel para Jesus andar? Jesus chamou algum discípulo assim para isso? E por que eles faziam isso? Porque era para Jesus. O objetivo principal era Jesus, não era a função. Outros compravam comida. Jesus por um acaso chama esses homens para ser compradores de comida? Não, eles faziam essa função por quê? Por causa de Jesus, tudo era por causa de Jesus. Eles não eram apaixonados por fazer essas coisas, eles eram apaixonados por Jesus. As tarefas eram apenas as consequências disso. A igreja é apenas consequência disso. A função da igreja, o diaconato, o presbitério, tudo é por causa de Jesus. O templo é por causa de Jesus, o equipamento é por causa de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite reunidos, é por causa de Jesus. Primeira Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será inútil, não será inútil. Nada será inútil se o trabalho for no Senhor. Nada será inútil se Jesus for o centro. Não é uma questão de ter experiência com anjos, com voz audível, com teologia, com algo fora do normal. É uma questão de conhecer a palavra, conhecer a Deus e obedecer a palavra de Deus, reconhecer o chamado de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui.
E eu quero dizer algo para vocês: sempre, sempre, sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Quantos aqui estão prontos para ouvir a voz de Deus? Quantos aqui estão disponíveis para fazer a vontade de Deus, seguir a vontade, os propósitos de Deus? Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Fique de pé, querido. Marcos capítulo 10, versículos 28 ao 31 diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Promessa do próprio Deus, para mim e para você. Para mim e para você. Com Jesus nós não perdemos nada. Tudo vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Aleluias. Quantos aqui já foram chamados pelo Senhor? Quantos aqui estão prontos para cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Querido, deixa eu dizer algo para vocês. O único autorizado na Bíblia Sagrada para dizer assim, ó: Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é Jesus Cristo. É Jesus. O único autorizado: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. O único autorizado a fazer isso é Jesus. Os demais: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Para todos. É para mim e para você. Não existe, querido, coisa mais linda. E hoje eu quero encerrar essa mensagem colocando esse desafio para você, para que você tenha essa experiência. Não existe coisa mais linda, uma coisa mais gratificante na nossa vida como um cristão, como um seguidor, como um discípulo de Jesus, do que nós ganharmos uma alma para Jesus. Não existe, querido, satisfação nenhuma que se compare a isso, de você chegar diante do Senhor e você saber no seu coração: eu ganhei uma alma para Jesus, eu ganhei uma alma para Jesus. Quantos aqui já ganharam a alma? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Aleluia, é maravilhoso isso, é maravilhoso isso. Eu quero fazer algo diferente aqui nesta noite. Primeiro, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus. Alguém aqui que nunca teve essa experiência de seguir a Jesus. Talvez você nunca ouviu dessa forma Jesus te chamar, e você gostaria de ter essa experiência. Eu gostaria. Deus está me usando aqui nesta noite para te chamar. E Deus está te chamando aí no teu coração, na tua alma. Você sabe disso, que Deus está te chamando. Eu queria saber se você hoje deseja entregar a tua vida para Jesus. É como se Jesus hoje estivesse aqui dizendo para você: meu filho, minha filha, me segue, que a tua vida a partir de agora vai ser diferente. Eu vou te fazer pescadores de homens. E as demais coisas na sua vida vai ser acrescentada. Você não vai chorar mais porque não tem peixe, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você não vai ter mais fome na tua alma. Você não vai ter mais sede, porque eu sou a água viva que desceu do céu. Aonde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você terá os seus
pecados perdoados, o seu nome será escrito no livro da vida, e você vai ter a vida eterna. Aleluia. Aqui está a primeira pessoa. Aleluia. Pode chegar aqui na frente, nós vamos orar por você. A segunda pessoa está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Aqui está a terceira pessoa. Aleluia. Aceitando Jesus? Que bom, que maravilha. Os céus estão em festa. Sabe por quê? Porque vocês ouviram Deus chamando por vocês. Deus está chamando. Vocês não vieram aqui sozinhos não. Vocês ouviram a voz de Deus. Deus está chamando você. E Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo. Tudo que passou, passou. Daqui para frente é tudo novo com Jesus. É com Jesus. Aleluias. Tem mais alguém? Mais alguém? Onde está a quarta pessoa? Sabe, querido, pastor, não é que eu gosto de insistir, é porque a oportunidade é tão linda. Essa oportunidade é tão importante que eu tenho preocupação com a sua vida, com a sua alma. Sabe, porque Deus te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele não aceita que você continue nessa vida de tristeza, de incerteza. Aí está vindo mais uma alma para Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluias, aleluias. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É esse o propósito de Deus. É esse o propósito. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero fazer outro convite à igreja. Aqueles hoje que querem fazer um propósito diante de Deus, mesmo aqueles que já tiveram essa oportunidade, mesmo aqueles que já tiveram essa experiência, quantos aqui gostariam de se comprometer diante do Senhor, diante dos céus, de nesse ano ganhar mais uma alma para Jesus? Saia do seu lugar e venha para frente. Eu vou explicar de novo. Eu acho que alguém não entendeu. A pergunta que eu fiz é assim, quem nesse ano gostaria de se comprometer diante do Senhor, de ganhar uma alma para Jesus? Sabe o que isso significa? É de uma pessoa que está morrendo e você está trazendo ela para a vida. É uma pessoa que está caminhando para o inferno e você trazer ela para o céu. É uma pessoa que está perdida e você trazer ela para uma orientação, para uma direção certa. É isso que nós estamos fazendo. É você ser um canal de bênção para uma pessoa. É você ser direção para uma pessoa. É você ser ponte para uma pessoa. É isso. A palavra foi pregada, querido. E o meu compromisso é entregar a palavra de Deus. Daqui para frente é você e Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, desta noite. Senhor, pelo teu chamado. Muito obrigado, Senhor, porque nós ouvimos o teu chamado nesta noite. Senhor, todos nós que aqui estamos, aqui na frente do teu altar, nós ouvimos o teu chamado. Isso não é mérito nosso, Senhor, é pela tua misericórdia, é pelo teu amor, pelo teu ousado amor. Nós entendemos, Senhor, nós sabemos dessa responsabilidade, que existe, Senhor, algo além desta vida, existe uma vida eterna, Senhor, e nós queremos nos comprometer com isso. Senhor, nós queremos seguir a tua santa e bendita palavra.
seguir os teus propósitos, Senhor, seguir, Senhor, o teu chamado, seguir, Senhor, o que tu tens para nós. Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que tu escreva o nome, Senhor, dessas pessoas que estão te aceitando hoje no livro da vida. Perdoa, Senhor, os pecados, livra elas, Senhor, de todo o mal, Senhor, ó Deus, de todo o embaraço, desembaraça, Senhor, os problemas, as situações, liberta dos vícios, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não haja mais condenação para elas, Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, o pensamento, Senhor, transforma o pensamento, em nome de Jesus, Pai. Nós, Senhor, pedimos a tua proteção, que o teu sangue, Senhor, possa cobrir elas, Senhor, guardando elas de todo mal, de todo perigo, Pai. Senhor, aos irmãos que estão aqui, Senhor, se comprometendo, Senhor, se colocando, Senhor, diante da tua presença, dizendo nesta noite: eis-me aqui, Senhor, como um instrumento, como um canal de bênção. Senhor, usa eles, usa elas, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Usa na sua casa, usa no seu bairro, usa no seu transporte, usa no seu trabalho, usa na sua escola, Senhor, usa nas ruas, Senhor, usa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dê a eles, dê a elas oportunidades de pregar a tua palavra com ousadia, Senhor, com autoridade, Senhor, com amor, Senhor, e que seja ministrada a paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos, que Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus.